Olá, começamos mais uma aula do livro Igreja Centrada do Tim Keller. Apenas relembrando onde nós estamos, nós já vimos na primeira parte sobre a introdução do livro, a visão teológica da cidade, da Igreja Centrada, e o livro se divide então em 3 grandes blocos que falam sobre o DNA dessa Igreja Centrada, que é o Evangelho, a cidade e o movimento. Nós então falamos sobre o Evangelho, uma teologia a partir do Evangelho e uma renovação da nossa vida e da nossa comunidade a partir do Evangelho. E então começamos o segundo grande bloco do livro, que é sobre a cidade. E essa parte em que nós estamos trabalhando trata da contextualização do Evangelho para a cidade, para uma determinada cultura. Então nós já vimos sobre a contextualização intencional, já vimos a contextualização equilibrada e hoje vamos falar sobre a contextualização bíblica. O que os textos bíblicos, como eles nos orientam nessa atividade da contextualização. Então, capítulo 9, contextualização bíblica. E vamos começar falando então, a partir de 3 textos bíblicos, sobre a base da contextualização, a motivação para a contextualização e uma fórmula básica para a contextualização. Então, começamos com a base. Quando a gente olha para Romanos capítulo 1 e 2, e eu convido que você faça isso, se você não tem muito claro esses textos na sua cabeça, então dá uma pausa no vídeo, dá uma lida, relembra. Mas Romanos 1 e 2, esses textos nos falam da natureza mista da cultura, tá? Então, o que isso significa? Primeiro, que gentios e judeus estão igualmente perdidos. Paulo ali, logo no capítulo 1, ele já vai falar que tanto judeus quanto gentios, no capítulo 1 e 2, estão perdidos. Ambos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Os gentios, pagãos, talvez idolatrem por conta da sua perdição, por conta do seu afastamento de Deus, idolatrem a sensualidade. Mas os judeus também idolatram alguma coisa. Os judeus idolatram a retidão moral. Então, ambos idolatram alguma coisa, ambos estão distantes de Deus. Ambos, como todas as culturas até hoje, buscam justificação e salvação em outra coisa que não Deus. Ambos os grupos, ambas as culturas procuram justificação, procuram inclusive identidade, segurança, significado em qualquer outra coisa que não em Deus. Isso é comum a todas as culturas. Então, Paulo aqui não está se referindo apenas a judeus e gentios daquela época, mas todos os grupos culturais de hoje em dia são contaminados pelo pecado, tá? E então são idólatras. Todo ser humano tem um conhecimento a respeito de Deus, também é o que Romanos 1 e 2 falam. Por isso que é misto, uma natureza mista da cultura, porque mesmo que toda cultura esteja igualmente perdida, contaminada pelo pecado e idólatra, ainda assim, em toda cultura há um conhecimento a respeito de Deus. Então, Romanos 2, versículo 15, eu repeti aqui, mas diz que a lei de Deus foi escrita no coração de cada ser humano. Deixa eu apagar aqui. A lei de Deus foi escrita no coração de cada ser humano. Todo ser humano, no argumento de Paulo, tem um conhecimento de Deus. Porque é da natureza do ser humano, criado à imagem de Deus, ter esse conhecimento de Deus, esse conhecimento geral de que existe um Criador, mas que ele vai passar a vida inteira tentando minimizar esse sentimento, essa impressão de um criador, porque ele foi feito um ser religioso e Calvino dizia que foi plantado no coração do homem essa semente da religião, que aponta para esse conhecimento de Deus presente em todo homem, em toda cultura, porque a lei de Deus foi escrita no coração. Então existe um conhecimento geral de Deus, uma vez que ele revela a todos os homens a sua verdade e a sua sabedoria. A isso a gente chama de revelação geral.
Diferente da revelação especial, que Deus revela especialmente a sua vontade, que leva à salvação, aponta para Jesus Cristo, mas existe uma revelação geral a qual todos têm acesso em todas as culturas, porque Deus se revela no coração de cada homem, já que tem uma lei de Deus escrita no coração de toda pessoa, mas também a própria natureza aponta para a existência de um Criador, para a sua sabedoria, para o seu poder, para a sua criatividade. Então, em toda cultura há elementos de queda, de pecado, assim como há elementos de conhecimento de Deus implícitos por conta dessa lei escrita no coração. Então, toda cultura é um misto extremamente complexo de verdade esplendorosa, por conta disso aqui, por conta da lei escrita no coração, mas também de meias verdades ofuscadas, porque o homem, por conta da sua idolatria, do seu pecado, ele rejeita esse conhecimento de Deus e ele corre desse conhecimento, então a verdade é ofuscada. E ele também resiste inegavelmente diante da verdade. Tá? Então, toda cultura é esse misto complexo de verdade, meias verdades e negação total da verdade. Cada cultura apresentará seu discurso idólatra, então. Toda cultura vai ter o seu discurso idólatra. E cada cultura dará um testemunho da verdade de Deus em seu meio. Por isso que é essa natureza mista. Ao mesmo tempo que a idolatria, ao mesmo tempo tem também um testemunho da verdade do que Deus está fazendo naquela cultura. Então, sem esse entendimento da cultura, do que eu estou falando aqui, dessa natureza mista, os cristãos, sem esse entendimento, são levados a pensar que podem viver de maneira autossuficiente, isolados das contribuições de seus semelhantes e não abençoados por elas, por essas contribuições. Então, se nós cristãos não entendemos que em toda cultura há um testemunho da verdade por conta dessa lei escrita no coração de cada ser humano e por conta da graça comum, que não só restringe a maldade dos homens, mas também dá qualidades e benefícios, dons para esses homens em cada cultura. Então, se a gente não entende isso, a gente não vai receber essas contribuições de outras culturas que não a nossa, tá? E a gente não vai ser abençoado por elas. Por isso que essa é uma visão muito sensata e equilibrada que tanto leva em consideração a criação de todo mundo criado à imagem e semelhança de Deus, mas leva também em consideração a queda. Se não apreciarem a manifestação generosa da sabedoria de Deus na cultura mais ampla, os cristãos talvez tenham dificuldade de entender, por exemplo, porque muitas vezes os não cristãos geralmente superam os cristãos na prática moral, na sabedoria, em alguma habilidade. Então, quando a gente não entende essa graça comum de Deus agindo em culturas diferentes da nossa, culturas que, ao olhar de fora, parece que toda essa cultura aponta para uma rebelião contra Deus. Se a gente ter só esse tipo de visão, sem encarar essa revelação geral, essa graça comum de Deus, então a gente não vai entender, porque muitas vezes não cristãos superam cristãos em muitas coisas. Então a gente vai ter dificuldade de aceitar isso. E inclusive de sermos abençoados por essas habilidades que são dadas por conta da graça comum de Deus. Então, ainda pensando nessa natureza mista da cultura, a doutrina do pecado ensina que, como cristãos, nunca somos tão bons quanto deveríamos ser, em virtude da nossa cosmovisão acertada. Então, por mais que a gente olhe o mundo da maneira correta, pensando em Deus, pensando na vontade dele, pensando nos pressupostos corretos da criação, queda, redenção e consumação, por mais que a gente veja o mundo de maneira acertada por conta da Bíblia,
o pecado faz com que nós nunca sejamos tão bons quanto deveríamos ser por enxergar o mundo da maneira correta. O pecado faz isso conosco. Só que ao mesmo tempo, a doutrina de que fomos criados à imagem de Deus, então aqui é a queda, agora aqui é a criação. Porque fomos criados à imagem de Deus e a compreensão da graça comum, ou seja, que Deus abençoa e dá qualidades para todas as culturas, por mais apóstatas que elas sejam, isso mostra que os não cristãos nunca são tão falhos quanto deveriam ser em razão da sua cosmovisão infundada. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Nós temos o pensamento correto sobre Deus e o mundo, porque o nosso pensamento é teorreferente, ou seja, a gente encara todas as coisas fazendo referência ao Criador delas. Mas apesar disso, o pecado faz com que nós escolhamos errado, o pecado faz com que nós não sejamos tão bons quanto deveríamos por conta da nossa visão certa. Só que ao mesmo tempo, agora pensando na criação, que todo mundo foi criado à imagem e semelhança de Deus, todos os homens, todo ser humano, e porque Deus, com a sua graça comum, atinge todas as culturas, então, apesar de os não cristãos não terem uma cosmovisão certa, não enxergarem o mundo da maneira correta, os compromissos do seu coração são todos voltados contra Deus, apesar disso, porque eles foram criados à imagem de Deus e porque a graça comum atinge eles, então eles nunca são tão falhos quanto eles poderiam e deveriam ser em razão do seu erro, dos seus compromissos ateus do seu coração, seus compromissos rebeldes do seu coração, entendeu? Então isso mostra que a nossa postura diante de cada cultura humana deve ser, então, de desfrute, só que com critério e de uma bem-vinda cautela. Então, por que existe graça comum? E por que Deus imprime a sua bondade, a sua graça além dos portais da igreja? Então a gente pode sim desfrutar do mundo e de outras culturas, porque Deus de alguma forma se revela ali também, se mostra ali a sua bondade, a sua criatividade, o seu amor, sua graça. Então podemos desfrutar sim de elementos da cultura, só que com critério, porque sabemos que o pecado não só afetou os cristãos, mas os não cristãos, obviamente. Então por isso a nossa vida deve ser recheada dessa bem-vinda cautela, tá? É desfrutar as coisas com critério, com cautela, sabendo que as coisas podem e devem ser desfrutadas por conta da graça de Deus, mas elas devem ser desfrutadas com critério por conta do pecado entremeado ali. Então nós não podemos concluir de modo simplista que as culturas tradicionais, por exemplo, as culturas mais conservadoras, elas são bíblicas simplesmente porque elas são conservadoras e tradicionais, e que as culturas seculares e liberais são imorais e maléficas por si só. A gente não pode pensar nisso por conta dessa natureza mista da cultura de ter elementos da graça comum de Deus e ao mesmo tempo do pecado. Então, todas as culturas têm elementos de escuridão e de luz. Todas elas. Então, até nas culturas mais seculares e liberais, nós podemos enxergar graça de Deus ali. Nós podemos aprender e receber benefícios dali. Assim como as culturas mais tradicionais e conservadoras, aparentemente mais bíblicas, elas têm elementos de escuridão, de coisas que não têm nada a ver com a visão bíblica de mundo, com a prática bíblica que deveríamos ter, tá? Então, Romanos 1 e 2 nos apontam para essa natureza mista da cultura, que é muito importante quando a gente está falando de contextualização. Por isso, essa é a base do nosso exercício de contextualização. É encarar a natureza mista da cultura. É ver que existe pecado, existe idolatria em toda a cultura, existe expressão de rebelião contra Deus em toda a cultura,
mas ao mesmo tempo em toda cultura há elementos de bondade de Deus, de graça comum de Deus, Deus se revelando, e por conta da lei escrita no coração de cada homem, a gente pode se beneficiar e desfrutar de vários elementos de culturas diversas. Tá? Então essa é a base da contextualização. E agora, quando a gente olha para o texto de 1 Coríntios 9, também escrito por Paulo, a gente vai perceber então qual é a motivação que devemos ter para a contextualização. Já vimos a base, e agora qual é a motivação? Então, 1 Coríntios 9, esse texto, como é menor, eu vou ler com vocês. Diz o seguinte: embora eu seja um homem livre, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Isso é Paulo falando. Então, embora eu seja um homem livre, eu fiz-me escravo, uma palavra forte aqui, de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, eu vivi como judeus, para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agir desse modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Agora, quando eu estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Então, essa é a motivação para a contextualização no final das contas. Ele faz tudo o que ele faz, do que o Paulo fez, para espalhar o evangelho e participar das suas bênçãos. A gente vê aqui que naquelas áreas em que a Bíblia nos deixa livres para agir, devemos sempre buscar adaptação cultural ao realizar o ministério cristão. Então, em tudo que a Bíblia diz que nós somos livres, ou que não orienta e que não tem um mandamento, então nós estamos livres, desde que não haja pecado, para nos adaptarmos culturalmente quanto nós tentamos fazer o ministério cristão. Então, abstendo-nos de certas atitudes ou comportamentos, com o objetivo, ou atitudes e comportamentos ligados à nossa cultura, né, ao nosso modo próprio de agir, com o objetivo de tirar as pedras de tropeço que são desnecessárias do caminho daquelas pessoas que têm ideias culturalmente estruturadas. Então, nas áreas em que temos liberdade para agir sem pecar, então nós podemos nos abster de certos comportamentos nossos, de atitudes, de jeitos e maneiras com que fazemos as coisas, para que nós tiremos pedras de tropeço que são totalmente desnecessárias do caminho daquelas pessoas que têm uma cultura diferente da nossa. Então, essa flexibilidade em relação à cultura, ela é uma motivação muito importante para a contextualização. Porque ela mostra aquilo que é essencial, aquilo que é importante, e ela mostra aquilo que são apenas expressões culturais nossas e que devem ser colocadas de lado muitas vezes quando elas são empecilhos para que outras pessoas conheçam as boas novas do Evangelho. Então, por exemplo, talvez devamos nos abster de certas músicas, talvez roupas, alimentos e outras práticas e conceitos supérfluos que distraiam ou impeçam as pessoas de entender claramente o Evangelho. Paulo fez isso aqui em 1 Coríntios. Paulo fala, por exemplo, de uma rixa entre alguns naquela época, na cidade de Corinto, com respeito ao que poderia ser comido, por exemplo, carnes sacrificadas a ídolos. Então, aqueles que eram gentios
convertidos, aqueles que vieram do paganismo e se tornaram cristãos, que sabiam da origem dessas carnes que eram vendidas no mercado, mas que eram os animais eram sacrificados, né? Essas carnes eram devotadas a ídolos. E quando eles viam judeus cristãos que sabiam que, dando graças pelo alimento, eles são de Deus, tudo é de Deus, Deus criou todas as coisas. Então eles comiam, esses gentios eles ficavam como é que chama? Quando alguém esqueci a palavra aqui, quando você não faz alguma coisa para não escandalizar. Eles ficavam escandalizados com quem comia carne sacrificadas a ídolos. E aí Paulo diz então que por comer carne, como os crentes fortes faziam, não era problema nenhum, porque você sabe que dando graças, Deus abençoa todas as coisas e Deus criou todas as coisas. Não é um pecado comer carne que foi sacrificada a ídolo, porque os ídolos nem existem verdadeiramente. Só que Paulo está dizendo, porque isso pode levar irmãos mais fracos que não chegaram nesse conhecimento, que não têm a sua consciência tranquila em relação a isso, pode levá-los a pecar. Então, por conta disso, por amor a eles, o que é mais importante, Paulo diz, eu estaria pronto a nunca mais comer carne na vida. Nunca mais, e tranquilo isso. Porque eu me abstenho de um certo alimento que na minha cultura, por mais que na minha cultura a gente tenha essa tradição de comer, mas para não criar um tropeço desnecessário no caminho de uma pessoa com uma cultura diferente da minha, eu me abstenho, para que não impeça as pessoas de entender claramente o evangelho. Então, essa flexibilidade em relação à cultura que a gente precisa aprender com o apóstolo Paulo. Temos de evitar perder os nossos ouvintes, porque nós, e não o evangelho, somos culturalmente ofensivos. Muitas vezes, na nossa pregação do evangelho, quando as pessoas não escutam e não entendem e não querem saber, a gente culpa o coração endurecido das pessoas. Essas pessoas aí não querem ouvir de Deus, não querem saber. Quando, na verdade, o que as afastou de nós foi a nossa cultura ofensiva e não o evangelho. A pessoa nem chegou a ouvir o evangelho da nossa boca, mas os nossos posicionamentos, comportamentos, a nossa idolatria da nossa cultura própria, né? Talvez expressa por músicas, roupas, alimentos, práticas, conceitos, afastam as pessoas e a gente está, na verdade, servindo como uma pedra de tropeço para elas. Então, a contextualização, nesse sentido, ela significa escolher em amor, sempre, que é o que Paulo demonstrou para aqueles irmãos fracos ali de Corinto, em amor, escolher não favorecer a si mesmo ou não exercer a sua total liberdade como cristão que você tem, né? Por exemplo, de comer carne sacrificadas a ídolos naquela época, mas você se abstém disso para que as pessoas ouçam e sigam o chamado de Cristo. Então você abstém de coisas que são supérfluas, coisas que não são essenciais, né? Não é abrir mão de coisas que a Bíblia chama de essencial. Você não vai pecar para que as pessoas ouçam de Cristo, como eu já ouvi. Né? Pessoas dizendo, certa vez, um irmão compartilhando que ele tinha uma dificuldade de abandonar um costume que ele tinha de falar palavrão, por exemplo, no trabalho, e ele achava que isso poderia impedia de ele falar o evangelho para os companheiros de trabalho dele. E aí uma outra pessoa disse, não, muito pelo contrário, as pessoas vão te ouvir por conta de que você fala palavrão, porque você vai estar contextualizando. Não existe nada mais enganoso do que isso. Tá? Não é isso que eu estou dizendo. Você não vai ferir preceitos claros bíblicos para que você tenha mais acesso às pessoas. Jamais. O que eu estou dizendo aqui é que nas áreas livres, nas áreas em que a Bíblia não regula, tá? Que são muitas,
e nas áreas que são apenas expressões culturais nossas, nós podemos e devemos abrir mão dessas coisas quando elas atrapalham que outras pessoas ouçam de Cristo. Tá? É essa flexibilidade nessas questões culturais que eu estou dizendo. E não flexibilidade em relação a questões bíblicas, a preceitos, a ética bíblica. Não é isso. Tá? Então, contextualizar não é eliminar a ofensa. Ou, por exemplo, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 1, versículo 23, contextualizar não é eliminar o escândalo da cruz. Tá? Esse escândalo na cruz é necessário no evangelho. Não existe evangelho sem o escândalo da cruz. Tanto é um escândalo para judeus quanto para gentios, como veremos. Mas a devida contextualização significa provocar o escândalo certo. Aquele que o evangelho apresenta a todos os pecadores, e não a somente alguns pecadores de determinada cultura. Então, contextualização significa provocar o escândalo certo e eliminar todos os escândalos que são desnecessários. Quais são os escândalos desnecessários? Aqueles que não provêm diretamente do evangelho. São os escândalos da nossa cultura, dos nossos trejeitos, das nossas escolhas culturais, tá? Das nossas opções, do nosso jeito de ser, das palavras que usamos. Então, esses são escândalos desnecessários. Não estou dizendo que você deve falar só o que as pessoas querem ouvir. De forma alguma. A pregação do evangelho, ela em si é um escândalo da cruz. Ela é uma ofensa. Porque você está apontando que a pessoa é uma pecadora, que ela é uma depravada, que ela é idólatra, que ela abandonou o seu Criador, que os seus pensamentos são nulos, inúteis, como Paulo fala. E Cristo precisou morrer por ela numa cruz, o próprio Deus, por conta da dívida que ela tinha, do pecado que ela tinha. E dizer isso para alguém nunca é tranquilo. Isso é uma ofensa por si só. Isso é um escândalo da cruz. Só que a devida contextualização provoca esse tipo de escândalo. Não uma cultura só, mas todas as culturas, esse escândalo da cruz precisa chegar nelas. Agora, tudo aquilo que é apenas um escândalo da nossa cultura, por exemplo, em igrejas que as pessoas costumam falar sobre Deus, ou cantar, ou ministrar gemendo, sabe? Então, vocês já ouviram em algum lugar isso, né? Pessoas gemendo muito para falar de Deus, tal, e algum não cristão que tá ali olha tudo aquilo e ele acha um absurdo, ele acha vergonhoso. E você tá colocando um escândalo, por exemplo, para ele, que não é um escândalo do evangelho, não é um escândalo da cruz, não é uma coisa que a Bíblia fale sobre. Olha, quando vocês estiverem louvando, adorando, falando sobre Deus, orando, gemam. A Bíblia não manda você fazer isso. É apenas uma expressão cultural dentro de um gueto do cristianismo. E se essa expressão, que eu só estou dando um exemplo, dificulta que outros cheguem a conhecer a Cristo ou o Evangelho, então você abandona isso com tranquilidade, porque é apenas uma expressão cultural. Em si ela não tem nada de errado e nem nada de certo. Então temos que estar dispostos a abandonar essas coisas. O único escândalo da cruz deve ser exatamente esse, o da cruz. Não adicionemos outros escândalos da nossa cultura, dificultando que as pessoas ouçam e recebam o evangelho, tá? Por isso esse texto é muito precioso. Paulo está abandonando coisas aqui em 1 Coríntios 9, coisas que não são essenciais. E que ele se faria de fraco e ele se faria sem lei, não pecando, mas sem essas coisas, para que o evangelho se espalhasse. Tá? Então, flexibilidade em relação à cultura. Devemos ser flexíveis para com a cultura. Prontos a adaptar o que for possível para comunicar a mensagem do evangelho. O que for possível para comunicar a mensagem do evangelho. Tá? Isso que é o mais importante. Então, essa deve ser a nossa motivação para contextualização. Flexibilidade em relação à cultura. Atentos ao que é essencial
que o que é apenas uma expressão da nossa cultura própria, que pode ser abandonado, tá? Então até aqui vimos a base da contextualização e vimos a motivação para a contextualização. E agora veremos a fórmula básica para a contextualização, que nós também tiraremos de um texto que Paulo escreveu agora em 1 Coríntios. E veremos aqui, então, o equilíbrio bíblico entre aceitar elementos da cultura e desafiar a cultura. Então, o texto de 1 Coríntios que eu vou ler com vocês é o versículo 22 até o 25, que diz assim: Pois os judeus pedem sinais, e os gentios buscam sabedoria. Assim, quando pregamos que o Cristo foi crucificado, os judeus se ofendem e os gentios dizem que é tolice. Mas, para os que foram chamados para a salvação, tanto judeus como gentios, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Então, aqui Paulo, de novo, pressupõe a natureza mista da cultura. Como que ele faz isso? Quando ele falou aos gregos, por exemplo, ou aos gentios, mas aqui mais específico, gentio é todos aqueles que não são judeus, tá? Mas pensando nessa gama de gentios, restrito aos gregos, que tinham uma cultura muito ligada à sabedoria, inclusive essa cultura era idólatra, eles idolatravam a sabedoria, a filosofia, o conhecimento. A cultura grega valorizava muito, né, a filosofia, o conhecimento intelectual, as artes. Então, para esses, quando Paulo falou com esses, ele desafiou o seu ídolo cultural da sabedoria. Ele não passou a mão na cabeça, ele não disse, tá tudo bem. Não, ele desafiou. Isso fica muito claro. Para os gregos, a salvação que não vinha pelo ensino ou pela reflexão, mas por intermédio de um Salvador crucificado, era pura tolice. Então, para eles, a salvação seria alcançada quando você refletia, quando você chegava a um conhecimento, quando você era ensinado por alguém mais sábio. Então, você se desenvolvia ao ponto da sua salvação. Agora, quando Paulo fala que um Salvador crucificado era o meio para a salvação, então os gregos acharam isso pura tolice. E Paulo estava desafiando essa cultura dos gregos. Paulo não estava se acomodando simplesmente. Paulo estava desafiando, confrontando isso. Mas ele não confrontou só a cultura grega. Paulo confrontou também os judeus. Aqui no texto fica claro que Paulo desafiou o seu ídolo cultural, não da sabedoria, que não era a questão dos judeus, mas do poder. O texto fala de poder, fala de sinais milagrosos, fala de força. Só que Paulo confrontou e desafiou tudo isso, mostrando que Jesus era alguém que veio em fraqueza. Então, vamos lá, diferente da cultura grega, a cultura judaica era altamente prática e não filosófica. Ela valorizava ações e resultados, sinais de poder, de força. Para os judeus, a salvação vinda como resultado da crucificação, que era símbolo de fraqueza, era fraca e ineficiente. Então a cruz não era só um escândalo para os gregos, que apontavam para a sabedoria, mas também para os judeus, que apontavam para a força, para o poder, para os sinais miraculosos. Não era isso que eles estavam esperando do Messias, que eles esperavam ser um libertador, assim como foi Davi. Um grande rei, um guerreiro. Não o que Jesus veio fazer. Alguém fraco que morreu em uma cruz. Um salvador fraco e sofredor não fazia sentido nenhum para os judeus. Por isso, Paulo aqui nesse texto, ele desafia tanto os gregos quanto os judeus.
E ele pressupõe essa natureza mista da cultura porque ele sabe que até na cultura judaica existem elementos de pecado. E na cultura grega também. Então por isso que ele pode desafiar cada cultura com elementos do cristianismo que vão escandalizar, assim como ele escandalizou gregos e judeus. Só que o evangelho não só ofendia cada cultura de formas tanto diferentes, mas também levava as pessoas a ver a Cristo e sua obra de maneiras diferentes. Paulo não só desafiou, lembra, a natureza mista da cultura é elementos de queda, de idolatria, de pecado, mas elementos de graça comum, de revelação geral também. Então Paulo não só ofendia cada cultura de maneira diferente, mas ele também fazia com que cada cultura enxergasse o evangelho de uma maneira diferente, positiva também. Então em que sentido isso? Os crentes gregos, por exemplo, entenderam que a cruz era a sabedoria máxima. Por quê? Porque nela um Deus justo consegue perdoar injustos e ser ao mesmo tempo o justificador deles, ao mesmo tempo que ele continua sendo um Deus justo. É isso que Paulo fala lá em Romanos capítulo 3. O justo e o justificador. Um juiz que é justo precisa condenar o ímpio, precisa condenar o injusto, o que quebrou a lei. Então, perdoar simplesmente seria um problema. Mas Deus é tão sábio que ele se torna homem, então ele leva a culpa dos homens sobre si, e ele então permanece justo, mas ao mesmo tempo ele se torna advogado, ele se torna o justificador. Isso é muita sabedoria. E os gregos entenderam que a cruz era essa sabedoria máxima de Deus. Mas ao mesmo tempo os judeus entenderam que a cruz era o verdadeiro poder. Porque por mais que fosse um sinal de fraqueza, a cruz estava derrotando o pecado, a culpa e a própria morte. Então olha que interessante, porque Paulo pressupunha a natureza mista da cultura, ou seja, elementos que precisavam ser desafiados ou aceitados e valorizados. Paulo criticou, desafiou um ídolo cultural, ou seja, a sabedoria para os gregos e o poder para os judeus, mas ao mesmo tempo ele levou tanto gregos quanto judeus entenderem que aquilo que eles buscavam, ou seja, a sabedoria e o poder, por si só não era errado. Na verdade, essas coisas apontavam para Cristo. Cristo é a verdadeira encarnação da sabedoria e ele faz isso na cruz de uma maneira máxima. E Cristo também era em si o verdadeiro poder e a verdadeira força e o verdadeiro sinal milagroso, mas não do jeito que eles estavam esperando, mas ele fez isso na cruz, através da morte, através da fraqueza. Então, olha só que interessante, o mesmo ponto, Paulo desafia, critica, mas ele pega a mesma ideia e ele mostra que só em Cristo isso de fato encontra o seu lugar de verdade. Então a verdadeira sabedoria não está onde vocês procuram, mas está em Cristo. O verdadeiro poder não está onde vocês procuram, da maneira como procuram, mas está em Cristo. Então Paulo desafia a idolatria das culturas, mas ele ressalta positivamente as suas aspirações e valores máximos ao mesmo tempo. Então ele usa a cruz para desafiar a insolência intelectual dos gregos e a justiça pelas obras dos judeus. Cada um tinha a sua dificuldade, cada um tinha a sua idolatria, e Paulo usa a cruz para desafiar isso. Essa soberba intelectual, de um lado, e a justiça pelas obras do outro, o moralismo dos judeus pelo outro. Só que, ao mesmo tempo, ele também ratifica os anseios mais básicos que cada cultura, os gregos ou os judeus, tinham, mostrando que só Cristo é a verdadeira sabedoria que os gregos procuravam e a verdadeira retidão que os judeus buscavam. Olha que interessante isso. Como a gente precisa aprender com Paulo a desafiar e valorizar elementos da cultura.
Paulo mostra as contradições desastrosas e a idolatria implícita presentes em suas culturas, tanto judaica quanto grega, mas depois ele revela que a solução pode ser encontrada somente em Cristo Jesus. Então ele vai dizer, olha, vocês são idólatras quanto ao poder e idolatria, e quanto à sabedoria. Vocês são idólatras. Vocês estão procurando sentido, significado, conforto, salvação nessas coisas. E eu estou dizendo para vocês que, na verdade, Cristo veio em fraqueza e Cristo não parece sábio o que ele fez para vocês. Mas eu quero dizer para vocês que em Cristo encontra-se o verdadeiro poder e a verdadeira sabedoria. E é isso que precisamos aprender a fazer quando nós nos comunicamos com as culturas ao nosso redor. Desafiá-las, porque dentro delas existem elementos de pecado a serem combatidos, mas ao mesmo tempo valorizá-las, aceitá-las naquilo que elas apontam para algo fora delas, para Cristo. E a gente mostra como Cristo é a solução para toda deturpação desastrosa dentro daquela cultura. Então essa é a fórmula básica para contextualização. E como esse é um capítulo mais denso, né? Eu vou dividi-lo em duas partes. Então hoje a gente vai trabalhar apenas esses 3 textos que falam da base da contextualização, da motivação para contextualização e da fórmula básica para contextualização. E aí então, na semana que vem, nós continuaremos falando agora de como essas coisas apresentadas nesses 3 textos bíblicos se encontram na prática do apóstolo Paulo agora no livro dos Atos dos Apóstolos. E aí veremos então que disso decorre alguns apelos da Bíblia e vamos fazer uma relação do evangelho e a contextualização para fecharmos o capítulo 9, tá? Então, hoje é isso e eu convido vocês de novo a pegar essas perguntas de reflexão e debate no final do livro e as perguntas que se referem até essa primeira parte, façam juntos em família, tentam responder para fixar o conteúdo, tá? Aquilo que for referente aos próximos capítulos, deixe para a semana que vem, tá bom? Deus os abençoe, tenham um ótimo domingo.